Sejam bem-vindos ao Animajus, o seu canal de conhecimento aqui do YouTube. Eu sou o Herderson Olímpio, pesquisador em Direito, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o populismo penal legislativo. Vocês sabem o que é? Não? Então sentem aí, prestem atenção e roda a vinheta. Que nós vivemos com uma constante sensação de insegurança ante os altos índices de criminalidade no Brasil. E qual a resposta do Estado para isso? É o chamado populismo penal legislativo. Nesse vídeo, vamos falar sobre esses índices, entender o populismo penal enquanto resposta e buscar analisar se esse é o melhor caminho. Já deixo de antemão que vamos nos valer do livro Populismo Penal Legislativo, a tragédia que não assusta as sociedades de massas, de Luiz Flávio Gomes e Luiz Vanderlei Gazoto. Segundo o Atlas da Violência de 2020, houve 57.956 homicídios no Brasil no ano de 2018. Além disso, 4.519 mulheres foram vítimas de feminicídio, o que quer dizer que uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas em 2018. O detalhe é que 68% dessas mulheres eram negras, o que reflete claramente a nossa desigualdade, já que no âmbito geral, para cada indivíduo não negro, 2,7 negros foram mortos. Além disso, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2019, foram 490.956 veículos roubados ou furtados, foram 66.041 registros de violência sexual, sendo 180 estupros por dia, 726.354 pessoas encarceradas em 2017, sendo que 32,4% dessa quantidade de pessoas não foram julgadas. Foram quase 91 bilhões de reais em gastos com segurança pública. Então, por que é que a gente vive nesse caos e nessa guerra de todos contra todos? E qual a resposta dada pelo Estado? É justamente o chamado populismo penal, que consiste exatamente em ser uma política de criação de leis penais repressivas, atendendo justamente aos anseios vingativos de uma população com uma nítida intenção de política eleitoral, até porque isso não tem resolvido em nada o problema da criminalidade e segurança pública no nosso país. Nós já entendemos o cenário caótico da criminalidade no Brasil e também entendemos o que é o populismo penal legislativo. Agora nós vamos entender se esse é efetivamente o melhor caminho a seguir. Então vamos lá. Uma pesquisa realizada por Luiz Vanderlei Gazoto e debatida juntamente com Luiz Flávio Gomes fez-se um levantamento e comentários de todas as leis penais desde 1940 a setembro de 2019, e os resultados foram bem interessantes. Percebeu-se que 84% das leis penais criadas nesse lapso temporal eram gravosas, enquanto 11% eram benéficas. E um dos principais argumentos é que essas leis elas não solucionaram o problema que embasaram a sua criação. Podemos perceber isso a partir da análise dos gráficos a seguir, em que nós percebemos que com a criação da Lei do Desarmamento houve apenas uma redução no índice de mortes por armas de fogo, mas que a partir do lapso temporal contínuo, esses índices continuaram crescendo. E assim também ocorreu com o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Seca em relação às mortes no trânsito. Isso demonstra que essa política repressiva do populismo penal legislativo é totalmente sem resultados. E, para além disso, os autores concluíram que, na exposição de motivos dessas leis, quase sempre elas argumentavam sobre a necessidade de repressão, mas sem nenhuma sustentação em dados empíricos. Na maioria das vezes, essas leis elas sofriam uma forte influência da mídia. E outra conclusão é que elas faziam um apelo exagerado e retórico aos valores ético-moral da proteção, mas sem critérios de proporcionalidade na aplicação da lei penal ou na aplicação de sanções. E quais são as consequências disso? Segundo Luiz Flávio Gomes, pode-se ocorrer uma inflação legislativa penal irracional
e desorganizada, penas desproporcionais, uma seletividade do sistema punitivo, um encarceramento em massa, uma rejeição social do preso e do egresso, o qual seria um zumbi ambulante, um próprio morto em vida, uma ineficácia preventiva das novas leis e a criação do direito penal sedativo, já que ele funcionaria apenas como um paliativo, ou seja, momentâneo, que não resolveria o problema como um todo e muito menos a longo prazo. E para além das consequências citadas, o que falar de um país que privilegia a criação de estabelecimentos prisionais em detrimento de estabelecimentos de educação básica? Conforme os gráficos abaixo, percebemos que de 1994 a 2018 houve uma redução significativa do número de escolas públicas no país. Em contrapartida, percebemos um claro crescimento do número de estabelecimentos prisionais de 1994 a 2017. Então, o problema seria o direito penal? Não. O direito penal ele não pode ser encarado como um problema. As normas é que não são bem aplicadas e nós devemos direcionar a nossa atenção para a atuação do sistema e instituições que dele fazem parte, que por muitas vezes são seletivas e imperitas. O que nós precisamos é de um governo e um poder legislativo que atue em conjunto para a criação de políticas públicas que sejam preventivas à criminalidade e não repressivas, como o populismo penal legislativo. Nós precisamos é de educação, urbanização e infraestrutura nas cidades, melhorias na fiscalização do trânsito, que acabam sendo medidas que não são baratas e que merecem uma maior complexidade para sua implementação do que uma lei penal mais repressiva que atende aos anseios vingativos da população e da mídia, acarretando nos interesses políticos de quem está no poder. E eu concluo esse vídeo com a fala de Luiz Flávio Gomes, que afirma que o produto final gerado pela equivocada política do populismo penal é que ele é atécnico, irracional, desproporcional, desarrazoado, demagógico, antigarantista, hiperpunitivo, neoconservador, reacionário, simbólico, apenas sedativo, propagandístico, desigual, discriminatório, fundamentalista, racista, nada empírico, muito intuitivo, falso, tendencioso, manipulador, paranoico, enganoso, ineficiente e vingativo. Indo para o nosso quadro de revisão, percebemos que o Brasil vive um caos com a criminalidade e dificuldades na segurança pública. Percebemos que a resposta do governo tem sido o populismo penal legislativo, o qual cria leis penais repressivas que em nada solucionam o problema e atendem apenas aos interesses eleitorais de quem está no poder. Percebemos isso no fato de que 84% das leis penais criadas entre 1940 a setembro de 2019 foram gravosas e que em nada resolveram o problema da criminalidade. O problema não está no direito penal e sim na sua aplicação. O certo é que nós precisamos de um governo que trabalhe em conjunto com o legislativo para a criação de políticas públicas preventivas à criminalidade, como a educação, o urbanismo e infraestrutura das cidades, e não de uma política repressiva como o populismo penal, que em nada foi benéfico para o nosso país. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para mais notificações e não deixem de conferir as referências que eu deixei na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, até a próxima!